Oi, eu sou o Thor Mejalaro. Eu sou o Lucas Repulo e esse é o Lineup. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje mais um tema opinativo, mais um tema exposição. O que eu falei da última vez? Vamos falar hoje sobre as fofocas esportivas, esse é o nome do vídeo, fofocas esportivas. Por que nós vamos falar sobre isso justamente hoje, Lucas? Porque a gente tá fazendo aniversário, aquele famoso caso do Ronaldo comendo as Não é... Não. Bom, recentemente o Palmeiras estava com o Eduardo Batista como seu técnico e depois de um jogo histórico e trágico e 45 polêmico, anos que o Palmeiras não ganhava de um time uruguaio no Uruguai. Aconteceram várias coisas que estão além dos nossos interesses em tratar aqui no canal. O Eduardo Batista deu uma super entrevista reclamando. Eu tento respeitar, tento passar o máximo de informação, mas falar mentira, mentira! Os jornalistas acabavam focando muito em fofoca, especialmente voltado a um post do jornalista Juca Kfouri, falando sobre algumas polêmicas sobre Roger Guedes, sobre o fato dele ser um técnico maleável ou não e tal. E ele acabou dizendo que o pessoal devia se focar um pouco mais sobre o futebol, porque quando eles não conhecem sobre o futebol, é quando eles decidem ficar se focando em coisas extra-campo que são desnecessárias, né? Se cobrou tanto dos treinadores depois de 2014 estudar. E eu tô vendo um monte de gente boa surgindo. Até mais recentemente a gente teve o Sorinho, bate-bola, falando sobre o Ale Oliveira, né, que é repórter que é comentarista da ESPN, deu uma notícia que o Rogério Ceni teria jogado uma prancheta 3 semanas depois do que o fato teria acontecido. E aí até o Sorin fala que ele acha que isso é mediocridade por parte da imprensa. Uma notícia, uma discussão e gera uma fofoca e que vai alimentar os jornais, e vai alimentar as televisões, e vai alimentar as rádios durante vários dias até o próximo jogo. Que eu acho que é uma mediocridade. Isso citava um fato que, além de ser passado, não vai mudar em nada na análise do São Paulo, de por que o São Paulo está indo mal. E a gente quer contar um pouco de por que a gente acredita que o line-up não veste essa carapuça. A gente tem N exemplos aí de profissionais ruins, de programas ruins. Eu posso falar com muita tranquilidade, por exemplo, do programa do Neto, porque eu fico muito triste de ter estudado jornalismo, de ter feito cursos, né, além da faculdade sobre jornalismo esportivo, e ver lá um cara que fala, sei lá, 4 horas, 3 horas diariamente, groselha, o que ele tá afim, o que a cabeça dele filtra, o que dá na veneta falar. Mas, bom, se tem alguém que você queira crucificar, já crucifique agora, aproveita o espaço. Jesus, né? Tá. Então, em relação a isso, não tem ninguém específico, eu só me incomoda um pouco, porque aí transcende um pouco o futebol, mas a gente acaba tendo a generalização do que são jornalistas, né? Então, às vezes tem discussões com, sei lá, minha avó ou com alguém da família que fica falando esses jornalistas e tal, mas porque às vezes as pessoas consomem jornalistas, ou que nem são jornalistas, né? Mas comentaristas ou pessoas que falam sobre futebol e que têm menos qualidade mesmo, né? Eu acho que a gente tem um grande problema no Brasil, e acho que na verdade não é só no Brasil, mas no mundo, mas que no Brasil acaba sendo intensificado, que é a necessidade de preenchimento de uma programação e de você cumprir com responsabilidades com anunciantes e tal, de você ter que ter programas diários, e você ter programas diários que passam como os da ESPN, que é o canal que eu adoro, é o único canal que eu assisto com certa frequência, porque eu acho que tá um pouco acima dos demais, mas mesmo assim os caras têm o programa Bate-Bola, que é o programa que tem, sei lá, entre 2 ou 3 horas discutindo futebol. Tem 3 edições. Se eles têm 3 edições de 2 ou 3 horas durante o dia, não adianta, não tem o que você discutir tantas vezes assim, sem uma hora ou outra cair numa coisa que às vezes seja desnecessária, sem cair numa discussão dessa. E aí você vê que às vezes nem... Tirando um outro ali comentarista que realmente se foca na polêmica e tal, é muito difícil você ficar 3 horas discutindo sem... Nós somos seres humanos, alguma hora você vai acabar caindo num lado que seja mais assim. Agora, quando você está falando de um programa como o do Neto ou de algum outro programa, como me irrita bastante o programa que o Roger Flores também faz depois das rodadas do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, é um que me incomoda especificamente, porque ele claramente não assiste 99% dos jogos, acho que ele assiste um jogo, parece, e aí ele fica lá comentando, não, acaba o jogo do Fluminense, não, o Fluminense isso. Aí ele fala, depois dele falar um monte, ele fala,
Apesar de que eu não vi o jogo, mas tipo, pô, você não viu o jogo e tá ali comentando, sabe? É uma coisa que, por exemplo, às vezes no linha de passe eles fazem alguma coisa que é o programa da ESPN, que também tem uma necessidade de ter uma frequência certa, mas eles, por exemplo, nos linhas de passe pós-Libertadores, eles fazem uma coisa que me agrada bastante, que é designar um comentarista para ver cada um dos jogos. Então, você vai ver o Palmeiras, você vai ver o Inter, aí ele fala especificamente sobre o jogo e os outros comentam a partir do que viram e a partir do que o pessoal tá comentando. Gente aí querendo oportunidade. Exato. Chega pra uma galera, eu fiz faculdade de jornalismo, eu sei. Chegar pra uma galera e falar assim, você quer assistir um jogo por semana lá na ESPN e comentar? Te garanto que vai ter não tanta qualidade, mas vai ter muita gente interessada, muita gente correndo atrás, muita gente fazendo o impossível para entregar um trabalho de qualidade que não está sendo entregue no momento. E aqui no Lineup a gente tem um workflow que é sempre assim, a gente tem uma linha editorial, a gente busca sempre entregar uma informação no vídeo. Então, por exemplo, até a gente fez um vídeo sobre o Zion Williamson, para quem não viu, corre lá para ver. Qual informação a gente vai entregar nesse? Então, até no vídeo do Zion Williamson que a gente fez, que é um menino que joga no high school lá nos Estados Unidos, a gente, além de fazer um react, que é um vídeo que está bem popular hoje em dia, a gente, pegou os dados dele, mostrou por que algumas pessoas comparam ele com o LeBron James, se essa comparação é possível ou não. Mas, assim, a gente até comenta que a gente não tem nenhum programa na televisão, pelo menos, que a gente se identifique 100%, que a gente acha que seja o programa ideal. A gente tem, por exemplo, alguns aspectos legais, pelo menos que eu gosto do bate-bola, que é a discussão, por exemplo, você ir lá para o quadro tático e mostrar como ficar disposto tal time, porque você mostra visualmente para o cara que é um 4-2-3-1, que é um 4-1-4-1, que eu acho que é bem legal. Tem o Data ESPN, que eles pegam os jogos das rodadas, esmiuçam todas as principais jogadas, como o time se arma, que eu também acho importante, mas são casos isolados e que deveriam estar, na minha concepção, pelo menos juntos, um pouco mais de discussão, um pouco mais de... Até aqueles papos assim, por exemplo, que está em voga hoje. O Sassá tem o perfil de um jogador, será que ele pode ser jogador indo pra balada, falando que falaram pro Balotelli o Sassá, se ele se inspirar no Balotelli, ele falou só fora de campo. Tipo, esse tipo de coisa é legal a gente discutir, acho que tem que discutir. Então acho que é uma mescla de um pouco desses programas que fazem um programa ideal. E por que não fazem, Lucas? Não fazem porque também eu acho que tem um problema do público, né? A gente sempre... É uma visão minha, aí depende muito da opinião de cada um. Tem gente que acha que é uma responsabilidade do produtor do conteúdo, tem gente que acha que é uma responsabilidade do público, mas na verdade, eu como também trabalho com isso, com o Monkey Buzz mesmo, site de música há algum tempo, eu vejo que precisa de um amadurecimento geral. Então você precisa de um amadurecimento do público, de ter mais interesse em enxergar as coisas de uma outra maneira, em entender como está funcionando as coisas lá fora e ver o que vale pra gente incorporar aqui ou não e valorizar quando o jornalista traz essa informação. Eu acho que também tem uma valorização, uma questão dos anunciantes, que os anunciantes ainda não enxergam, só enxergam números brutos, eles têm muita dificuldade ainda em enxergar qualidade, eles enxergam apenas quantidade, então é muito difícil você pegar um programa que tem uma audiência baixa e conseguir bons anunciantes e tal. E também eu acho que assim, eu, por exemplo, eu sempre cito um programa que eu gosto muito, é o único programa que eu realmente não perco, e não perco mesmo no nível de, se eu tô nos Estados Unidos, eu procuro ilegalmente, desculpa, mas não tem outra maneira, porque o Watch ESPN não funciona Não funciona aqui. Ele não funciona lá fora. E aí você tem que procurar, mas para assistir o Linha de Passe, porque o que eu gosto é que, assim, ele costuma... Quando eu falo que eu gosto de Linha de Passe, não é que eu adoro todo mundo que tá ali e tudo que eles falam, mas eu acho tão legal ter uma discussão que, de fato, você consegue caras com personalidades muito diferentes. Então, você vai ter, por exemplo, a disposição mais ou menos tradicional que você tem ali seria o Juca Kfouri, que é um cara que traz aquela visão mais clássica do futebol, então é um cara que está há muito tempo, experiente pra caramba. Aí você tem o Mauro César, que é o cara mais enérgico e que muitas vezes é um cara muito difícil de discutir, mas que é um cara muito inteligente também, que acompanha futebol pra caramba e que, como poucas pessoas acompanham, e valoriza certos aspectos do futebol que muita gente não valoriza. Aí você tem o Arnaldo Ribeiro, por exemplo, que é um cara também que tem uma experiência da parte do jornalismo, e ele tem uma visão muito engraçada, que é aquilo tudo que a maioria das pessoas não valoriza no futebol, ele valoriza. Então o pessoal brinca que ele elogiava muito Dunga, que ele valoriza volante pra caramba, mas é que ele acha isso mesmo. Ele fala, por exemplo, eu já tenho uma opinião polêmica dele, que é assim, pênalti mata-mata
o juiz não deveria marcar pênalti mata-mata, a não ser que seja tipo o cara enfia a perna no meio da cara do jogador. Então ele é um cara que tem essa opinião, não é que eu concorde com isso, mas eu acho interessante ter esse cara ali. E o outro às vezes varia entre principalmente o Jean Oddi e o Léo Bertozzi, que são caras um pouco mais ponderados e que têm uma visão legal de futebol internacional, são caras que entendem mais da parte tática também e tal, e acaba gerando aquela discussão bem espontânea com pessoas com visões diferentes. Então eu acho que isso cabe também, porque a gente também quer saber o que envolve futebol. A gente teve o Palmeiras ano passado campeão, e a gente como palmeirense também acompanhou demais o quantas histórias legais, e não foi só o Palmeiras, todos os times acabam tendo histórias muito legais, mas a gente teve a história do Tietê, que estava abandonando o futebol, foi para o Audax, depois acabou indo para o Palmeiras e sendo campeão brasileiro. A história do Jailson, que é uma história incrível, de um cara mais simples, que sempre sonhou em ser goleiro do Palmeiras e nunca tinha jogado no time de Série A e entrou, jogou no Palmeiras e tal. A história do Zé Roberto, com a idade que ele tem, jogando em alto nível, entre outras, né? E essas coisas são o que fazem também a emoção do futebol que a gente tanto procura, né? Mas assim, a grande questão é que se a gente não tem também jornalistas valorizando a parte tática, a parte técnica e a evolução do futebol, a gente tem uma torcida que não aprende a valorizar isso, porque eu só aprendi porque teve gente que me mostrou que era assim que estava funcionando lá fora ou em algum lugar. E aí, com isso, o próprio futebol não evolui, porque na hora que você contrata um técnico, a torcida acaba pressionando demais aquele técnico, que acaba não enxergando o valor que aquilo não está tendo, que não está se transformando rapidamente em resultados, e por aí vai. A gente teve o exemplo recente do Eduardo Batista mesmo, que durou 4 meses no Palmeiras, não discutindo se era, não é essa a discussão que eu quero, é só uma coisa objetiva de pensar que o Eduardo Batista ficou 4 meses no Palmeiras, e o Guardiola, na semana seguinte, deu essa entrevista que eu citei aqui. Eu citei nesse vídeo ou foi em outro vídeo? Você citou. Foi em outro Guardiola, vídeo que eu citei. você citou em todos os A entrevista que ele deu pro Guardiola, que o cara pergunta, Guardiola, quanto tempo você acha que é necessário pro treinador? E aí ele foge e fala assim, não existe isso de tempo pro treinador. Alguns mais, alguns menos. Só que eu fiquei pensando assim, cara, na cabeça do Guardiola, ele tá querendo comparar se o treinador deve ficar 2 anos ou 5, sabe? Mas aí o cara falou... 4 meses não, nunca mas passou tipo, pela cabeça dele. E 3 meses, mais ou menos. Aí o Guardiola, não. Ele falou com essas palavras, não é que ele falou que é ruim e tal. Não, ele falou, 3 meses não dá pra fazer absolutamente nada. Ele falou com essas palavras. E é o Guardiola falando que não dá pra fazer absolutamente nada em 3 meses no Manchester City. Então imagina o que você consegue fazer com 3, 4 meses no Palmeiras, num time brasileiro, né, que tem uma qualidade diferente, num campeonato diferente e tal. Então assim, é complicado, a gente precisa ainda de uma evolução. Não estou dizendo que o Eduardo Batista ou o Zé Ricardo ou qualquer um desses seja o cara ideal, mas o problema é que a gente não está experimentando também, e eu acho que isso passa muito por essa discussão que não evolui. A gente acaba sempre ganhando muito mais espaço na discussão se o cara vai, se o cara fica, se o cara brigou com não sei quem, se o técnico isso, se o técnico aquilo. Eu acho que passa por um amadurecimento de todo mundo que está envolvido nisso. Né? Bom, galera, a gente tentou mostrar aqui as nuances que o futebol tem, como a gente, pelo menos aqui do Line Up, não corrobora ou não integra esse movimento que busca falar sobre vestiário, sobre quanto ganha um jogador. Eu acho ridículo falar que tal jogador ganha X e com X você podia contratar 2 jogadores. O problema do jogador, o problema do time que fez, apesar de que isso serve como material de análise, eu acho que entra num pessoal que não vem aqui a gente analisar. Então a gente busca, assim, sempre trazer uma informação, sempre fazer algo diferente do que tem por aí, e tem muita coisa igual sendo feita, então tem muita coisa diferente para ser feita, e como o Luquinhas falou, cabe ao público escolher e saber quem que ele quer que represente essa mudança. E a gente do Line Up está bem empenhado para ser essa mudança no futebol, no esporte em geral no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. O Gui vai deixar um botão aqui azulzinho. Não deixe de seguir o nosso Instagram também, legal, @lineuptv. O Gui vai colocar na tela aqui como é que se escreve, mas não tem mistério. A gente tem uma liga no Cartola também, querer entrar lá, é só digitar Line Up. Vai estar lá azul e vermelho com uma estrelinha branca. E o Gui vai deixar o botão aqui, é só se inscrever, só clicar no botão para se inscrever. Tem vídeos antigos que a gente fez, a gente também faz vlog, porque a gente acha que o futebol também é ir no estádio e conhecer, então a gente também vai lá, põe o pé no barro para ir conhecer novas arenas, novos estádios. Cupcakes, salgadinhos para festas, até acima de 500 unidades a gente está entregando no mesmo dia, tá? Abraço!